Oi, pessoal da Gazeta, eu sou a Suzana Rodrigues e hoje eu vou ser apresentadora da sua revista semanal Direto na Gazeta. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Karina do Pergunta Pra Cá, que é especialista em saúde da mulher. Oi, Karina, tudo bem? Tudo, obrigada pelo convite, estou muito contente de estar aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre saúde da mulher hoje. E eu não vou apresentar aqui sozinha, hoje eu também estou na companhia de Manise Souza, tudo bem, Manise? Oi, Suzana. Oi, Karina. É um prazer estar dividindo essa mesa aqui com vocês hoje. E vamos que vamos. Bom, e para começar o nosso assunto, eu queria saber como escolher o melhor contraceptivo para mim. Nossa, ótima pergunta. Quando a gente vai pensar em contracepção, a gente conversa junto com essa mulher qual o melhor método para ela de contraceptivo e a fase da vida que ela está, né? Diferente a prescrição de um anticoncepcional para uma garota que está começando a vida sexual, então com 15, 16 anos, e uma mulher que já está com 40 anos, depois dos 2 filhos, e que não quer ter mais filhos. Então isso é muito importante. Hoje nós temos muitos contraceptivos no mercado, diversos, e a gente sempre vai pensar numa contracepção segura e de longa permanência, né? Então a gente tem os mais seguros, os médios e os menos seguros. E aí com isso essa mulher vai ser avaliar o que ela deseja para a vida dela e oferecer os melhores métodos. Hoje a gente conversa com essa mulher, entende qual fase da vida que ela está e o que ela quer. Então ela fala, ó, eu já tenho 2 filhos e eu já estou com 35 anos e eu não quero ter mais filhos, mas eu também não quero usar injeção. Então a gente pegou um caso aleatório, ok, então a gente tira as contracepções injetáveis e aí a gente vai pensar numa contracepção oral, então que é a pílula, a gente vai pensar num DIU, né? O DIU hoje tem crescido muito no mundo, né? As mulheres estão cada vez mais orientadas sobre a questão do DIU, e aí o DIU a gente tem os dois, o hormonal e o não hormonal. O não hormonal ele tem uma duração de 10 anos, então ele é um método muito seguro e de longa permanência, né? E a gente tem o DIU hormonal que vai durar aí a média de 5 anos, dependendo da marca. Então, eu acabei de casar e não quero ter filhos agora, mas daqui uns 5 anos talvez eu queira. Uma opção seria o DIU. Então, dentro disso, nós vamos lá, avaliamos, fazendo a elegibilidade dela, que é a categoria que ela se encaixa de contracepção, e aí nós oferecemos. Não quero menstruar. Aí você fala, mas nenhuma mulher quer menstruar. Não, existem mulheres que querem menstruar e tudo bem. E aí essas que querem menstruar, a gente vai pensar num método que ela vai estar protegida e que ela continua menstruando. Porque existem mulheres que têm prazer na menstruação, entender que ela está fazendo parte do ritual de ser mulher, e tem mulheres que não querem menstruar. E aí, com isso, nós conversamos, né, avaliamos e falamos, esse daqui. Então, de contracepção hoje no mercado, né, no mundo, nós vamos ter o Implanon, que é a contracepção mais segura que existe hoje no mundo, né? É um dispositivo que é colocado no braço e ele vai durar 3 anos. Então, de segurança, ele é o primeiro. A taxa de falha dele é de 0,05%. Depois, nós vamos ter a laqueadura e a vasectomia, que aí são cirurgias, né, teoricamente permanentes, que não deve reverter, porque a maior parte às vezes quer fazer e depois quer reverter, então não dá para ficar revertendo. E aí depois disso nós temos o DIU. Então, falar de segurança, nós temos o Implanon, laqueadura, vasectomia, DIU, e aí depois vai vindo as injeções, as pílulas, e aí lembrando que a pílula, a injeção, ela não tem essa segurança que o DIU, que o Implanon tem, por quê? Se essa mulher esqueceu de tomar a pílula dela, né, naquele dia, ela foi viajar, esqueceu de levar, né, se ela era para ter tomado a injeção tal dia e ela perdeu, e aí essa contracepção vai falhar. E aí ela falhando,
a gente também vai trazer a orientação sobre a contracepção de emergência, né? A gente tem a pílula contraceptiva de emergência, gente. Vocês que estão me assistindo, ela é de emergência. Então, assim, não é para ser tomada como uma pílula Contraceptiva. né, comum, que você vai tomar uma vez por semana, toda vez que você sair com alguém, você vai tomar. Não. Né? Ela foi criada e desenvolvida para uma contracepção de emergência. E a função dela é inibir a ovulação dessa mulher. Por que ela falha? Porque se essa mulher já está ovulando, ela não vai fazer o efeito. Então, o importante é ela já estar vindo prevenida. Uma série de questões hormonais também, né? Exatamente. Ela está recebendo uma dose de hormônio muito maior do que a pílula, né? E aí esse ciclo vai alterar, ela vai ter, né, vários outros sintomas por conta do excesso desse hormônio. Então, falando de contracepção, hoje eu sou referência em Planon, né? Você colocar aí, você vai encontrar o meu rostinho. E a gente vai sempre pensar nessa contracepção do Implanon, por quê? Porque ele vai cortar o ciclo menstrual dessa mulher, inibindo, né, por exemplo, uma mulher que tem uma TPM muito forte, que tem cólicas muito fortes, que tem muita dor, né? A gente fala de cólicas incapacitantes, então ela acaba tendo que dar um atestado, não consegue ir para a escola, e aí ele vai acabar trazendo uma melhora de vida para ela, né? E já pensando um pouquinho nesse assunto, há um tempo teve uma polêmica de cortar a menstruação faz mal. Sempre, né, essa coisa de vó, né? Essa coisa de cortar a menstruação. Ah, isso faz mal, mulher tem que menstruar porque vai lavar por dentro, né? Essa coisa bem de vó, né? E não, gente, não existe isso. A mulher ela não precisa menstruar. É tanto que existem mulheres que acabam tendo uma piora da endometriose, né, da adenomiose, dos ovários policísticos, porque ela está menstruando. Então, cada vez que ela menstrua, aumenta essa endometriose, aumenta esse processo inflamatório. E ela precisa ficar sem menstruar para que, né, não tenha aí um aumento da doença inflamatória. Então, não existe essa necessidade, é um mito, né? Tem essa coisa na internet, de verdade é um mito. Então, é um mito, não é obrigatório, a mulher não precisa menstruar. E, lógico, a gente sempre vai pensar que cada mulher é uma mulher, né? E como ela se sente com o corpo dela, como ela lida com a questão da menstruação, né? E, lógico, isso vem já na adolescência, né? Como que ela lidou a primeira menstruação dela, né? Essa primeira menarca, como foi. Inclusive, eu faço consulta de primeira menstruação, porque antigamente a mãe, a avó, ninguém falava nada, essa menina ia para a escola, começava a sangrar, pensava que estava morrendo, né? Tabu, né? Exato, né? E aí depois ainda falava para a família toda que ela ficou mocinha e ela mesma não sabia o que estava acontecendo com o corpo dela. Então, essa consulta de primeira menstruação eu amo fazer porque a adolescente ela tira dúvidas, né? Ela fica ali querendo saber o que está acontecendo com o corpo dela. E aí, quando ela tem esse primeiro contato e entender que ela vai menstruar até os 45, 46 anos, olha só, você menstrua 30 anos da sua vida e você não sabe o que é a menstruação, né? Eu costumo falar isso, como que as pessoas passam um ciclo tão grande da vida delas sem saber o que é realmente a menstruação. Então, tudo começa, né, na primeira menstruação e aí ela vai conseguir lidar muito melhor com o corpo dela e com relação à sexualidade dela em si, né? Já entrando um pouco nesse assunto sexual, né, digamos assim, com a primeira menstruação já vem aqueles, porque você não pode se ver com outras pessoas, né, principalmente quando você está ali com seus avós, suas mães. Quais são os cuidados mesmo para diminuir os riscos com as doenças sexualmente transmissíveis? Isso, muito bom. A gente, mais ou menos uns 7 anos atrás, a gente teve um boom, né, de sífilis, né? Tanto que antigamente você tomava bezetacil para garganta, tomava bezetacil em qualquer pronto-socorro. Hoje a gente já não tem mais acesso, inclusive porque estava faltando bezetacil para tratar a sífilis, né? Então, a sífilis
está aí para todo lado, ela é muito grave porque ela pode ser transmitida também para o feto, então ela precisa ser tratada tanto a mulher como o parceiro e os demais ISTs, né? Falando do HPV, por exemplo, o HPV, eu costumo até falar que assim, eu tenho, você tem, ele tem, nós temos. O HPV ele tem mais ou menos aí 200 subtipos, né, de HPV, e aí vai ter as manifestações. E somente o fato do contato, não precisa ter a troca da secreção em si. Então, a mulher teve a relação, mas ela começou a relação e depois usou o preservativo, depois de iniciar. Se ele tinha o HPV, ela passou e ela passou para ele. Então, a gente vai ter algumas manifestações do HPV que são mais graves, né? E outras menos, porque vai depender muito da imunidade de cada mulher e do homem também. Inclusive, essa semana, né, mudou o calendário vacinal, né? Da vacina do HPV, eu até postei, né, nas redes sociais, que agora uma dose só já protege isso. Então, tanto o menino como a menina, né, a partir dos 9 anos até os 14, já pode tomar. A intenção da Organização Mundial da Saúde é que nos próximos 20 anos a gente tenha pelo menos uma queda de 60% dos casos de câncer de pênis e de colo de útero. A gente não fala muito, assim, nem se vê falando sobre o câncer de pênis, mas o câncer de pênis, o tratamento é amputação. E ele só é feito, protegido através da vacina. Então, a gente está vacinando esses adolescentes, né? Inclusive, tem um rastreio para meninas menores de 19 anos. Então, se você tem menos de 19 anos e não tomou nenhuma dose, pode procurar o posto de saúde que você vai poder tomar a vacina do HPV. E para mulheres mais velhas, nós vamos ter na rede particular, né, a vacina nonavalente, que aí essa mulher já iniciou uma vida sexualmente transmissível, já teve, às vezes, já o HPV, e vai prevenir, por exemplo, das verrugas, né? Outra coisa que é muito importante falar, às vezes você está lá com uma verruguinha, né, na vulva, parece uma espinha, ou o homem, apareceu uma verruguinha que parece uma espinha, quer apertar? Não aperte, não aperte, procure um profissional, porque pode ser uma verruga, né, e se não tratada vai aparecer mais, e precisa, né, tratar. Então, é importante examinar, se autoexaminar, né? A gente fala que o tempo todo o maior cuidador do seu corpo é você. Então, se autoexaminar mesmo, né? Identificar que tem algo ali que não tinha antes, né? A menina fala, nossa, fui tomar banho, eu senti uma coisinha aqui que não tinha, e o rapaz também, né? Então, é importante falar disso, porque as ISTs têm um boom muito grande com jovens, por conta, né, dessa fertilidade, né, essa idade, os hormônios e tudo mais. E a gente teve um boom também de 20 anos para cá, por conta do uso da Tadalafila, né, que é a pílula azulzinha em homens e mulheres mais idosos, né, que a gente não tinha antes. Então, as ISTs começaram a aumentar muito nessa faixa etária também, né, de homens e mulheres, porque eles voltaram a ter uma vida sexualmente transmissível, que há 20 anos atrás não acontecia, né? Então, já entrando nessa parte de pessoas um pouco mais velhas, o Implanon ele seria indicado para quem está na menopausa, por exemplo? Muito boa sua pergunta também, só pergunta boa. Por que o Implanon ele é uma ótima opção para a mulher que está no climatério, nessa pré-menopausa? Primeiro, assim, a classificação da menopausa é quando essa mulher ela ficou 1 ano sem ter nenhuma menstruação. Então, mas em janeiro eu tive um pouquinho, só um dia. A gente conta como um ciclo menstrual. Não apareceu mais nada em 1 ano todinho. Não teve nenhum ciclo menstrual dentro de 1 ano, nenhum. Ok, então. Então a gente vai classificar que essa mulher já está na menopausa. Só que para ela entrar numa menopausa, ela tem aí mais ou menos 10, 15 anos antes de climatério, né? Então a mulher
a partir dos 40, ela já começa a ter uma queda dos hormônios. Então, ela vai entrar com 50 anos, mas a partir dos 40 ela já está caindo. E aí ela começa a ter alguns sintomas, né? Ela começa a ter os calorões, começa a ter um sono ruim, a irritabilidade, começa a ter o cabelo caindo, né? Perda do libido, a flacidez também da parede, né, dos grandes lábios, ela começa a ficar um pouco mais flácida. E aí, com isso, ela está entrando nessa menopausa, que são a queda de alguns hormônios importantes para a mulher. E por que o Implanon ele é muito bom nessa fase? Porque ela ainda está menstruando, né? Ela está tendo essa queda de hormônio, mas como o Implanon ele é só de progesterona, ele repõe essa progesterona dessa mulher nessa fase. Então eu gosto de falar quando eu vou fazer a consulta para elas, que é assim, é como uma montanha-russa. A montanha-russa está lá, tu chega lá em cima, você sabe que ela vai descer. O Implanon faz com que ela desça um pouquinho mais devagar e não com frio na barriga. Total. Então o Implanon nessa fase da vida para a mulher é muito bom. Ela consegue entrar nessa menopausa com menos sintomas, de uma forma mais tranquila, né, de um jeito menos ruim, né, porque ela vai entrar, do mesmo jeito que a certeza de uma mulher que ela vai menstruar e que ela vai parar de menstruar. Então, o Implanon é muito bom nessa fase da vida porque ele vai trazer esse conforto para ela, né? Perfeito. E antes da gente entrar em outro assunto, eu gostaria de chamar agora a Gleides Magalhães, que ela vai trazer as últimas notícias do automotor. Então, tudo sobre carros e motos. Olá, pessoal. Eu sou Gleides Magalhães e trago para vocês as novidades da semana em automotor. As informações foram apuradas pelos repórteres da agência Automotrix. A grande novidade da semana no mundo do automotor é a chegada às concessionárias brasileiras da BMW R 1300 GS. A moto teve a pré-venda no Brasil iniciada na primeira semana de março e em apenas 3 dias, o primeiro lote de 500 unidades desapareceu das prateleiras virtuais. Produzida em Manaus, no Amazonas, a nova moto pesa 12 quilos a menos que sua antecessora, a R 1250 GS, e traz um motor boxer de 2 cilindros com 1.300 centímetros cúbicos, que produz uma potência de 145 cavalos a 7.750 RPM e desenvolve um torque máximo de 15,2 kgfm a 6.500 RPM. Trata-se do boxer BMW de motocicleta mais potente já produzido em série. O modelo está disponível em 5 versões, com preços a partir de R$ 99.900. Para finalizar, durante a semana, os repórteres da Automotrix testaram a Fiat Strada Ultra 200, que tem como atração principal o motor 1.0 turbo T200 de 3 cilindros bicombustível, de 130 cavalos de potência quando abastecido com etanol e 125 cavalos com gasolina, e torque de 200 Nm ou 20,4 kgfm. Segundo quem testou, a Ultra desenvolve muito bem no asfalto e é um duro golpe na concorrência. Então, voltando aqui com a especialista, a gente falou um pouquinho então da mulher que está na menopausa, que vai entrar na menopausa, mas e para a menina que está na menarca, ela também pode usar Implanon? Legal. Então, usou um termo, né, menarca, mas o que será essa menarca, né? Então, a menarca é o nome que a gente dá para a primeira menstruação, né? Então, essa primeira menstruação, o ideal que ocorra aí a partir dos 10, 11 anos. Algumas meninas, né, acabam menstruando antes, né, dessa idade, e isso é um pouco ruim, porque ela ainda está muito pequena, né, 9 anos, e aí com isso ela acaba tendo um estirão, às vezes, de crescimento,
né? Ela ainda está naquela fase de criança, mas ela já é uma mocinha, né? Então, é um pouco uma fase que a gente tem que se preocupar em poder explicar para ela o que está acontecendo, né? Então, essa menina, ela começou a menstruar, por isso que eu falei, né, que se a mãe não se sente preparada para conversar com ela, ela tem que procurar uma profissional para conversar com ela, para poder tirar as dúvidas, explicar o que está acontecendo, né? O que é esse sangue, se ela perder esse sangue ela vai morrer, né? Eu já tive casos de paciente que achava que ia morrer porque estava sangrando, né? Então, é importante, se a mãe não está preparada, ela procurar esse profissional para poder explicar. Então, ela começou a menstruar e às vezes ela começou com um fluxo muito intenso, né? E aí a gente tem que começar a pensar numa qualidade para ela desse fluxo menstrual. Primeiro a gente vai eliminando algumas coisas que podem estar fazendo com que esse ciclo seja tão ruim, né? Cólicas, né? Muitas espinhas e tudo mais. E aí a gente pensar de repente em introduzir alguma coisa para melhorar esse fluxo. O Implanon, como ele é um método contraceptivo, a gente vai indicar ele a partir dos 14 anos. Por lei, né, é caracterizado uma relação não consensual, menor de 14 anos, estupro. Então, a partir dos 14, a gente entende que ela já pode escolher um método contraceptivo para evitar uma gravidez na adolescência. E ele é muito bom. Por quê? Porque a adolescente esquece até onde deixou a meia, né? Imagina ter que lembrar todos os dias de tomar a pílula, né? De ter que lembrar para tomar injeção, né? Então, ele é muito bom porque vai trazer essa segurança para evitar essa gravidez na adolescência, né? Isso, ela vai estar protegida e ela vai ter iniciado a vida sexual dela aí a partir dos 14 anos. E uma das coisas que às vezes eu recebo é que eu falo, mas se a mãe fizer isso, está incentivando. Gente, não, ela já está fazendo. E aí uma mãe que me procura querendo, né, colocar nessa filha, é pensando em evitar essa gestação, né, na adolescência. E lógico, lembrando das ISTs. Né? Então, a gente já começa a explicar que a gente não é só a questão de não engravidar, mas sim a exposição, né, dos riscos das ISTs, né, que as infecções sexualmente transmissíveis. Então, é muito importante. E amarrando um pouquinho o que você falou, a gente, né, falando do HPV, essa adolescente, ela inicia a vida sexualmente dela, e aí com 25 anos ela tem que fazer o primeiro exame de Papa Nicolau, né? Então, é importante ela fazer esse exame, porque pensa que deu 10 anos aí de vida sexual, mais ou menos, né, dos 15 até os 25, que é o período que esse vírus pode se manifestar. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tô com HPV, peguei do meu namorado. Não, pode ter sido de uma relação de 7, 10 anos atrás, que o vírus estava ali quietinho, e aí em algum momento a sua imunidade caiu e se manifestou. Então, é importante a gente falar disso com ela e explicar, né? Por isso é tão importante também a questão da educação sexual, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E eu falo assim, sempre pensando na educação sexual, né? Hoje você tem muita informação sexualizada, né? Então, é sempre trazendo com teor sexual não informativo, né? Sempre você tem um boom, né, de músicas, internet, sexualizando, né? Mas você não tem a educação em si. Né? E aí é um grande problema, porque você tem um boom, né, de hormônios já que estão ali à flor da pele, eles querem fazer aquilo, mas não existe uma educação, né, sexual. Eu já tive paciente que marcou consulta comigo, que ela queria saber se ela conseguia se ela tinha um risco de engravidar, só ela. Então, ela se masturbando, se ela tinha um risco dela engravidar. Então, olha a falha, né, de ensino. Ela não entendeu o que é uma gestação, isso com 15 anos. Então, é importante a gente, né,
abordar esse assunto e explicar de forma educativa mesmo, como a gente está fazendo aqui, né? E você acredita que essa falta de acesso, tanto aos serviços, né, de saúde da mulher, quanto a educação em si, ela afeta muito para saber mesmo, para chegar assim para você, tanto em adolescentes, né, jovens, quanto até em pessoas adultas, que a gente encontra hoje. É bem interessante sua pergunta, porque você fala, mas só procura na internet, né? A gente fala, como ela não sabia? Era só ter visto lá no YouTube. Mas, na verdade, a gente tem muita informação espalhada de todas as formas, né? De todos os jeitos. Você não tem pessoas... fala que é especialista, mas não é. Coloca um jaleco e, às vezes, a pessoa está falando um monte de asneira. Então, assim, realmente filtrar aquilo que você está vendo, né? E o grande problema você só procura depois que você já está, ou depois que você já está grávida, ou depois que você já está com a HPV, ou depois que você já está com CIF, porque já aconteceu alguma coisa. Então, peraí, mas você sabia que isso podia acontecer? Eu lembro que alguém falou alguma coisa, mas ninguém me explicou que eu tinha um risco de ter um câncer por causa disso, né? Ninguém me explicou que eu podia engravidar sem ter tido a penetração, foi ali, né, num coito interrompido. Então, tem um monte de coisa que envolve, inclusive o próprio DIU, né? Tem muita gente que ainda tem, o DIU é um abortivo, o DIU não pode pôr, e o Brasil é um dos maiores consumidores de pílula contraceptiva. Eu falo que a gente gosta de um comprimidinho. Você vai para a Europa, os Estados Unidos, os estudos todos mostram, as mulheres vão para os LARCs, né, que é o DIU, que é o Implanon, que é um anel vaginal, né, que são contraceptivos de longa permanência e seguros. Mas a gente ainda tem aquela coisinha do comprimidinho, né? E existe muito mito também, né, com relação à pílula. Então, que uma bomba, quais são esses malefícios? Então, não existe esse malefício. É uma escolha dela de optar por tomar a pílula. Né, a gente vai ter, lógico, as gerações de hormônios, então, gerações de hormônios como se fossem antigos, né? A gente vai ter mais efeitos colaterais e os mais novos vão ter menos efeito colateral dentro, né, dos hormônios que eles estão oferecendo. E aí a gente discute com essa paciente e avalia qual a melhor pílula para ela, mas não é bom, não. Bom, agora a gente vai chamar a Yasmin Gomes, que ela vai falar sobre os milionários de março e o resultado da Mega Sena. Quem não gostaria de ficar milionário, né? No último mês de março, só 2 pessoas ficaram milionárias pela Mega Sena aqui no Brasil. Uma em Goiás e outra lá no Pernambuco. Aqui em São Paulo, ninguém ficou. Aliás, faz muito tempo que ninguém fica milionário aqui em São Paulo pela Mega Sena. A última vez foi em junho do ano passado. Para saber essa e mais informações sobre a loteria e outros concursos, é só entrar no site da Gazeta. Muito bom, Yasmin, obrigada. E voltando aqui então com a doutora, a gente está falando de DIU. Eu gostaria de saber, muitas mulheres relatam, né, que elas engravidaram usando DIU. Então eu queria saber um pouquinho como é que isso funciona, se é porque saiu do lugar, por que engravidou usando DIU, qual que é a eficácia, se tem alguma coisa que pode fazer para evitar essa concepção não desejada, mesmo usando um método contraceptivo. Então, como eu falei, né, nós vamos ter os mais seguros. Então, o primeiro lugar é o Implanon, depois a gente tem a laqueadura e a vasectomia, que são de segurança, são bem parecidos, depois a gente tem o DIU. Dentro dos DIUs, a gente vai ter o DIU hormonal e o não hormonal. O DIU não hormonal, né, que é o de cobre, que dura 10 anos, ele é muito seguro, tá? A taxa de falha dele é bem pequena. E aí o DIU hormonal, a gente também vai entender que ele é muito seguro. Mas dentro dos hormonais vai ter o mais seguro de todos e o menos seguro. Então a gente sempre vai pensando numa escala de segurança. O que vai modificar a segurança desse DIU, né? Você falou, muitas mulheres engravidaram. Não são muitas. É que as pessoas vão lá e falam, né? Faz o vídeo, eu engravidei com DIU. Eu estava aqui, o DIU era para ter protegido, engravidei, né? Mas engravida-se muito mais com pílula e injeção.
Então, mas ninguém fica falando, eu engravidei tomando pílula, né? Eu engravidei tomando injeção. Porque, teoricamente, esse DIU deveria proteger mais essa mulher. Mulheres que nunca gestaram, então mulheres que nunca tiveram uma gestação, tendem a ter a expulsão do DIU mais facilmente. Então o corpo entende que aquilo ali é um corpo estranho, né? Ele fala, opa, o que é isso aqui? Manda para fora. E aí esse DIU acaba deslocando e saindo, e ela, né, pode fazer uma segunda tentativa, né? Então mulheres que nunca gestaram tendem a ter uma maior rejeição dele. Agora mulheres que já gestaram, sempre num pós-parto, né? Então dá para colocar ele. A mulher acabou de ganhar neném, dá para colocar ele, mas a gente também tem uma chance de expulsão muito grande e de deslocar ele. A gente tem que pensar que esse útero ele está se movendo ali e, né, ele está se contraindo e acaba expulsando ele. Agora uma mulher que não gestou, que, né, não é dentro desse quadro, não existe o que faz com que o corpo expulse. Então, assim, tem mulheres que às vezes já estavam com um DIU 5 anos e esse DIU deslocou, ele saiu do lugar. E isso, a gente tem que entender que é um processo inflamatório que o DIU faz no útero dela, né? Então, ele libera o hormônio, outros fazem um processo inflamatório e, de alguma forma, esse corpo, em algum momento, ele fala, opa, o que é isso aqui? Deixa eu tirar daqui que não está legal isso. O tempo todo o nosso corpo está tentando trazer o equilíbrio, né? Então, ele identifica algo que está trazendo um processo inflamatório e ele acaba expulsando. Então, o único motivo de deslocamento seria do nosso próprio corpo. Não tem nada a ver com relações sexuais, nem nada do tipo. Não Tudo mito. Como, tudo mito. Não vai, nenhum homem vai tirar o DIU do lugar, não. Perfeito. E pensando nisso também, implanon ou DIU? Meu queridinho é implanon, né? Meu queridinho é implanon, né? Eu falo por segurança para essa mulher, né? Então, a gente pensar nos países aí mais desenvolvidos, o implanon veio para trazer essa segurança para essa mulher. É um bastão que você coloca no braço, que é igual uma agulha de injeção para tomar um soro, e que essa mulher está protegida depois de 10 dias que colocou ele. Se ela colocou dentro do ciclo menstrual, ela está tranquila nos próximos 3 anos. Então, não tem esse risco de deslocar, que às vezes a mulher fica insegura disso, né? Por isso que eu falo que é muito conversando com essa paciente. Então, ela... eu não acredito que esse negócio está lá. Será que esse negócio saiu do lugar? Será que tem alguma coisa estranha? Será? Ela... Se você coloca o DIU e você está segura com ele, se vier uma gravidez, ok, estava com ele, achei que estava lá, não estava, mas tudo bem. Já o implanon, a gente não tem essa preocupação dessa mulher. As únicas coisas que vão diminuir a eficácia dele, é lógico, se essa mulher começar a tomar bomba, né, que as pessoas falam. Então, vai começar a tomar esteroides, vai começar a tomar coisas para, né, crescer aí na academia, e alguns anticonvulsivantes, que são alguns casos de mulheres, por exemplo, que têm síndrome de Down, algumas mulheres que têm algum tipo de síndrome, que ela tem que parar de menstruar, porque ela não tem essa percepção que nós temos da menstruação, e aí o DIU, por exemplo, seria muito difícil de colocar numa paciente que tem alguma síndrome. E já o implanon, não. O implanon, e eu gosto muito, às vezes a mãe me procura, fala, minha filha tem tal síndrome e eu tenho que pôr fralda, porque ela não sabe quando ela está menstruando, eu fico lá, ela se suja toda, e aí o implanon, a gente coloca ali no braço dela e parou o ciclo menstrual, 3 anos, ela está protegida, sem nenhuma preocupação. Então, eu amo o implanon, né? Bom, então, se você puder falar um pouquinho mais sobre os desafios, né, enfrentados por essas mulheres na hora de buscar ali o contraceptivo. Então, hoje nós temos muitas informações, né? Mas às vezes o que eu percebo é o desconhecimento da quantidade de contracepção que ela tem. Então, uma mulher que se sente mais confortável com o corpo dela, em colocar um anel vaginal. Então, eu pegar uma mulher, por exemplo, de 45 anos, ela não quer ficar colocando a mão
para colocar um anel vaginal. Mas você pega, às vezes, uma mulher com 20 anos, que para ela é super tranquilo colocar um coletor, né? Colocar um anel vaginal. Então, a gente sempre vai conversar com essa mulher e entender como que ela lida ali com a questão do próprio corpo dela, como que é a sexualidade, né? Para ela, né, desse corpo, né? E essa preocupação que ela tá. Então, é ela procurar, né, o profissional que ela se sinta segura para expor também a questão, né, da sexualidade dela. Então, eu pego mulheres que vão casar virgens e aí ela, eu quero me proteger, vou casar daqui 3 meses e eu quero já começar a usar um método. Eu pego mulheres que já tiveram filhos, que já tiveram abortos também, que acabam optando por um método contraceptivo mais seguro. Então, é muito individual, né? A gente conversa com essa mulher e avalia também como que é a vida dela, né? Imagina, uma mulher que trabalha das 7 da manhã às 5 da tarde, sai do serviço, tem que buscar o filho na escola, volta, tem que cozinhar, tem que jantar. Você acha que ela vai lembrar todo dia de tomar a pílula no horário certinho ali, né? Porque ela é eficaz, mas se tomar todos os dias naquele horário exato. E antes da gente ir para mais um assunto, eu gostaria de chamar o Lucas Souza, que vai trazer atualizações sobre o caso de transplante de rim de porco que foi feito por um médico brasileiro. Hoje eu vim trazer boas notícias para a medicina. Richard Sleiman, o primeiro ser humano vivo a receber um transplante de rim de porco, teve alta do hospital onde ele estava nesta quarta-feira, nos Estados Unidos. Richard, de 62 anos, tinha doença renal em estágio avançado, além de ser diabético e hipertenso. Ele já havia feito uma cirurgia de transplante de rim em 2018, mas, por mau funcionamento, teve que retirá-lo 5 anos depois. A cirurgia foi orquestrada pelo médico brasileiro Leonardo Riella no dia 16 de março e representa um avanço significativo para a medicina e para as pessoas que esperam pelo órgão. No Brasil, a fila tem um total de 30 mil pacientes e nos Estados Unidos, onde Richard mora, a fila soma 100 mil pacientes. O bem-estar de Richard contribui e muito para a medicina e para essas pessoas que aguardam o órgão, já que propõe uma nova alternativa do tratamento das doenças renais. Agora é com vocês. Muito bem, e falando um pouquinho desse excesso de informação, há um tempo a galera fez muita confusão com o Implanon e o chip da beleza. Verdade, nossa. Ainda tem muita dúvida, viu? Tem muita dúvida. Às vezes me procuram, é o chip para emagrecer, é o chip para ficar bonita, né? Então, o Implanon, ele é um método contraceptivo, né? Ele não é para emagrecer, ele não é para a pele ficar boa, para ficar bonito, ganhar massa magra, né? Que é os chips aí que o pessoal acaba colocando. Esses chips da beleza são manipulados, né? Então, uma farmácia de manipulação manipula e aí o profissional vai e coloca aquela dose que foi manipulada. Hoje a gente usa muito ele para reposição hormonal, por exemplo, uma mulher que já está na menopausa, né? Ele seria uma boa indicação para uma mulher que está sem estrogênio, sem progesterona, está, né, prostrada, achando que o mundo acabou, então ele é uma das opções. Mas o Implanon não. O Implanon, ele é um método contraceptivo e a função dele é evitar a gestação. Então, perfeito. A função dele é evitar a gravidez. Certo. E vou mudar também um pouquinho aqui o rumo do assunto. Ultimamente a gente tem visto muitos artistas tirando o DIU de silicone, né? Por qual motivo isso tem acontecido? Tem alguma relação? Bem legal a sua pergunta, porque eu passei por isso, né? Eu tive que fazer o explante, eu estava com a prótese de silicone mais ou menos uns 4 anos, e aí eu comecei com vários sintomas que eu nunca tinha tido na minha vida toda. E eu, como profissional, comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada acontecendo, né? E aí eu descobri, na verdade, a doença do silicone, né? A gente tem 2 fases da doença do silicone. A gente tem a doença do silicone e a síndrome ásia, que já é a doença instalada, né? Já é essa síndrome instalada. No meu caso, não cheguei a desenvolver a síndrome ásia, mas eu tive a doença do silicone, eu consegui tirar a prótese antes de ficar muito doente, né?
Então, eu gosto de usar esse exemplo, né? Quando entra uma farpa no seu dedo, já fica dolorido, né? O seu corpo já fica tentando expulsar, cria pus, e aí você fica lá tentando tirar aquela farpa no pé, na onde foi. É exatamente isso que o seu corpo faz quando ele recebe o silicone. Então, ele entende que o silicone tem alguma coisa ali que não está fazendo bem, e aí ele começa a mandar tudo que a gente tem no corpo de proteção, né, de células que são protetoras, para amarrar aquela prótese de silicone. E aí cria uma cápsula em volta dela, só que você pensa, essa imunidade ela estava ali para te proteger de alguma outra doença e não do silicone. Então, quer dizer, você fica suscetível a outras doenças, porque o seu corpo está trabalhando para combater a prótese. Para as mulheres que têm silicone, quais foram os primeiros sintomas que você sentiu para poder procurar um médico? A gente tem uma lista hoje, a FDA, né, nos Estados Unidos, de 10 anos para cá, criou essa lista por conta do número muito grande de mulheres que acabaram desenvolvendo, e os principais sintomas vão ser o cansaço, ela pode ter moscas volantes, então a vista ela vai ficando, parece que a vista está embaçada, né, não está focando muito bem, uma memória flutuante, então parece que ela começa a esquecer as coisas, e aí com isso vem associado a outros sintomas que vão piorando, né? Então ela pode ter desde dor na mama, como também não ter dor na mama, ela pode ter problemas intestinais, porque o pessoal fala assim, mas coisa aqui, o que está acontecendo lá embaixo? Eu tô com artrite, minhas pernas estão doendo, minhas costas. Primeiro que a gente tem que pensar num problema estrutural, você tem 700 ml jogando o seu corpo para frente, então sua coluna tem que jogar você para trás novamente. Então, você já tem um problema estrutural relacionado ao peso. Ok. Com isso, a gente tem o sistema imune tentando combater esse silicone. Então, o corpo está lá o tempo todo, tentando tirar esse silicone e não consegue. Então, você começa a ficar doente. É onde, se a mulher tem um risco de desenvolver uma autoimune, né, uma esclerose lateral, um hipotiroidismo, é o momento que começa a desenvolver, porque o seu corpo está tentando combater um corpo estranho, né? Então, é bem interessante que na época eu comparei, inclusive, os meus exames, né? Eu tinha um exame da minha tireoide com a prótese e um exame pós-explante, né? 1 ano depois. E assim, parece que é de outra pessoa, porque realmente o seu corpo fica o tempo todo tentando tirar aquilo que está. Então, a mulher fala, mas eu tenho 10 anos e não tenho nada. Alguma coisa você tem e você não associou, na verdade, ao silicone. Por isso que a gente está cada vez disseminando mais o assunto, né? E tem tantos artistas tirando também, né? A mídia ela tem um poder, né, muito grande de influenciar, né? E esse explante, ele é feito de uma forma tranquila? Muitas vezes as mulheres elas podem ter medo, né, de fazer esse explante. Às vezes também pelo seio ficar um pouquinho mais caído do que era antes. Então, a mulher põe porque ela está insatisfeita com a mama, né? A mama está muito grande, ela tira e quer colocar o silicone para ficar duro, ou é muito pequeno e quer colocar para ficar maior. E aí, né, cada caso um caso. Hoje, as sociedade de cirurgia plástica está crescendo muito a questão dos enxertos, né? Então, tira-se gordura, às vezes, de alguma outra parte do corpo e coloca a gordura dela mesmo na mama, né? Então, reestrutura essa mama para deixar essa mama um pouco mais natural, mas sem o silicone. Tem mulheres que fazem o explante, então só tira a prótese e aí reconstrói a mama, né? Então, deixa a mama num aspecto com menos pele, com menos gordura, mas a mama vai ficar menor. E para as mulheres que tem pouco, que colocou porque tinha pouco, acaba às vezes tendo a opção de colocar a própria gordura, né? Absorve com algum tempo, mas eu sempre falo assim, é uma balança, né? É a sua saúde, né? Então, eu mesmo, quando eu descobri que era isso, eu não pensei, mandei mensagem para o meu cirurgião no domingo, 10 horas da noite, eu falei, vamos tirar o silicone. Então, porque assim, a minha preocupação sempre foi com relação à saúde, né? E é muito importante.
Então, acho que é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a Karina por ter aceitado o convite. A gente gostaria de ver um pouquinho do seu Instagram também, para a galera conhecer. Lembrando que nas redes sociais ela está como Pergunta para Cá, e o K com K mesmo. Então, ali no Instagram, ela responde algumas caixinhas de pergunta, né, para quem tem dúvida. Ela também tem ali as formas de contato dela. Ela clica em Planon. Você coloca o DIU também ou só em Planon? Coloco o DIU, tiro o DIU, coloco em Planon, tiro em Planon. A gente faz tudo que essa mulher precisar, né? Se precisar tirar as verrugas do HPV, a gente tira também. A gente está para tratar essa mulher de uma forma mais tranquila, né? Acessível, ela se sentir à vontade, né? De se expor, que isso é uma questão muito importante, né? Às vezes ela fica com vergonha, né? Como se ela tivesse feito alguma coisa de errado. E não, né? A gente estuda e está aqui para poder ajudar, né? Sim. Perfeito. Então, esse foi o Direto da Gazeta e a gente volta semana que vem. Muito obrigada, Karina, novamente. Muito obrigada, Manise. Obrigada, Suzana. Obrigada, Karina. E obrigada a todos que estiveram assistindo até aqui. É um prazer estar aqui sempre. Então, obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau.